Fala, família alviverde. Hoje é dia de decisão, é noite de Libertadores, e o coração do torcedor palmeirense já começa a bater mais forte desde cedo. O clima é de expectativa, de nervosismo e, claro, de esperança, porque o Verdão entra em campo com a missão de reverter o resultado do jogo de ida e seguir firme em busca de mais uma final continental. O torcedor já está naquela ansiedade gostosa que só quem ama futebol entende. Cada detalhe, cada informação, cada movimentação do time importa, e a gente sente que algo grande pode acontecer no Allianz Parque hoje. Ontem, o primeiro finalista da Libertadores foi definido. O Flamengo segurou um empate sem gols com o Racing lá no El Cilindro e carimbou o passaporte para mais uma decisão. Agora, todo mundo olha para São Paulo querendo saber, será que vai ter Palmeiras e Flamengo de novo em final de Libertadores? Seria mais um capítulo daquela rivalidade que virou marca da competição nos últimos anos. Mas antes de pensar nisso, o Palmeiras tem um desafio enorme pela frente, e o foco total está em reverter o resultado de 3-0 sofrido em Quito. E olha, o torcedor que acompanhou aquele jogo do Racing ontem deve ter ficado com a mesma sensação que eu. O time argentino cruzou mais bola do que qualquer outro que eu vi ultimamente. Foi um festival de chuveirinho, um bombardeio aéreo do início ao fim. Depois da expulsão de um jogador do Flamengo, então, parecia que a bola vivia voando dentro da área carioca. Foram mais de 50 cruzamentos, e mesmo assim o Flamengo resistiu e saiu classificado. O Racing lutou, mas não teve jeito. E isso serve de alerta para o Palmeiras, porque na Libertadores tudo pode acontecer e a concentração tem que estar no máximo. Agora, é o Verdão que precisa fazer história. O cenário é claro, se o Palmeiras vencer por 3 gols de diferença, leva a decisão para os pênaltis, se fizer 4 gols de diferença, garante vaga direta na final. Mas não pode levar gol de jeito nenhum. Essa é a regra número 1 do jogo de hoje. É aquela noite em que a defesa tem que estar impecável, o meio-campo tem que controlar o jogo e o ataque precisa ser letal. E, acima de tudo, o time precisa manter a cabeça no lugar. Ninguém pode cair na pilha, ninguém pode ser expulso. É Libertadores, é jogo quente, e o Palmeiras precisa de sangue frio. A expectativa é de um Allianz Parque pulsando, lotado, com mosaico, com festa, com o torcedor empurrando do começo ao fim. A galera já está se organizando desde cedo, e a delegação do Verdão deve sair do centro de treinamento com aquele corredor verde de apoio da torcida. O clima de final já tomou conta da cidade. O torcedor acredita, o time acredita, e o Abel Ferreira trabalha para transformar essa energia em um futebol dominante dentro de campo. Falando no Abel, hoje completa exatamente 5 anos desde que ele chegou ao Palmeiras. Foi no dia 30 de outubro de 2020 que o português desembarcou no clube, e o resto virou história. São títulos, finais, viradas, momentos que marcaram a torcida para sempre. E nada seria mais simbólico do que o Palmeiras conquistar uma nova classificação para a final justamente nesse aniversário de Abel no comando. É como se o destino tivesse preparado uma data perfeita para mais um capítulo épico. Agora, sobre o time, tem muita expectativa em relação à escalação. Abel Ferreira vem treinando algumas variações e pode mandar a campo uma equipe bem ofensiva, disposta a pressionar desde o primeiro minuto. O provável Palmeiras tem Carlos Miguel no gol, Kelvin e Gomes na zaga, Murilo e Piquerez nas laterais. No meio, a dúvida é grande. Será que vem Alan com Aníbal Moreno? Ou o treinador vai apostar em Andrés, Maurício e Felipe Anderson para dar mais dinâmica e chegada à frente? Lá na frente, o torcedor quer ver Flaco Lopes e Endrick, ou talvez Vitor Roque, formando uma dupla para fazer a diferença. A grande questão é se Veiga começa jogando. O meia tem qualidade, mas não vem em grande fase, e muitos torcedores acham que talvez seja melhor começar com outra formação mais intensa. Nos treinos de ontem, o Palmeiras trabalhou muito a movimentação e o posicionamento ofensivo. Abel quer o time agudo, empurrando o adversário para o campo de defesa desde o apito inicial. O recado é claro. O Verdão precisa fazer um gol cedo, antes dos 10 minutos, para incendiar o jogo e colocar a LDU sob pressão. O Allianz vai ferver, e o torcedor sabe que um gol rápido pode mudar completamente o rumo da partida.
Já vimos esse filme antes, e o Palmeiras tem histórico de grandes viradas, especialmente quando joga em casa. Mas, além de atacar, o time precisa manter a calma. Libertadores é jogo de detalhes. Qualquer falta desnecessária pode virar perigo. E o árbitro de hoje, o colombiano Vilmar Roldan, é conhecido por apitar tudo. Então, o recado está dado: nada de empurrar, de dar tranco, de fazer faltinha boba. O Palmeiras precisa jogar com inteligência e não cair na armadilha da catimba. Foco total na bola e no objetivo. Enquanto isso, nos bastidores, o clube mantém seu planejamento a longo prazo. Paulinho segue em recuperação e deve estar totalmente pronto apenas em 2026. A comissão técnica prefere não acelerar o retorno para evitar qualquer problema físico. Ele ainda terá cerca de 1 mês e meio de transição antes de voltar aos gramados. E a expectativa é enorme, porque o torcedor sabe o quanto Paulinho pode agregar quando estiver 100%. Mesmo sem estar totalmente recuperado, ele já mostrou no Mundial de Clubes o quanto é decisivo. É um jogador com força, explosão e presença ofensiva que muda o ritmo do jogo. Fisicamente, é um verdadeiro tanque. Quando voltar, pode ser peça fundamental em qualquer competição que o Palmeiras disputar. Enquanto a torcida sonha com o retorno do camisa 26, surgem notícias de mercado agitando os bastidores. O meia Alan vem chamando a atenção de clubes ingleses, e o Brighton é um dos que monitoram de perto o jovem de 21 anos. Há quem diga que o clube prepara uma proposta milionária para levá-lo, algo em torno de 200 milhões de reais. Mas o Palmeiras não tem pressa. O contrato dele vai até 2029, e a multa é altíssima, mais de 600 milhões de reais. A diretoria entende que o garoto ainda pode evoluir muito por aqui antes de pensar em sair. Além disso, o Verdão quer priorizar uma eventual transferência para as grandes ligas europeias, nada de futebol russo ou mercados alternativos. Enquanto tudo isso acontece fora de campo, dentro dele o foco é total no jogo de hoje. É a chance de colocar o nome do Palmeiras em mais uma final de Libertadores, talvez a 7ª da história do clube. É o momento de provar, mais uma vez, por que o Verdão é gigante, por que é temido no continente e por que tem uma torcida que acredita até o último segundo. O Allianz vai ser um caldeirão, e o time precisa transformar essa energia em gols. O torcedor quer ver um Palmeiras agressivo, jogando com intensidade, pressionando, buscando o gol o tempo todo. Quer ver o time lutando com raça, com alma, com a cara do Abel Ferreira. Hoje, cada dividida vai ser uma final, cada bola vai valer um título. O Palmeiras tem tudo para fazer um jogo histórico, mas vai precisar de frieza, concentração e, principalmente, confiança. Essa é a noite para o torcedor empurrar, para o elenco acreditar e para o Verdão mostrar mais uma vez que nunca se pode duvidar de quem tem alma de campeão. E o clima no Allianz Parque já começa a se transformar desde as primeiras horas do dia. O entorno do estádio virou um mar verde e branco, bandeiras tremulando, torcedores cantando, fumaça, batuque, faixas com frases de incentivo, e aquele sentimento de que algo grandioso está prestes a acontecer. O Palmeiras vive uma daquelas noites que entram para a história, e o torcedor sabe disso. Não é apenas um jogo, é uma missão, um desafio que envolve orgulho, tradição e paixão. A cada virada de esquina em Perdizes, dá para sentir a vibração, o cheiro da grama molhada misturado ao som da torcida que não para de cantar. É a Libertadores, é o Palmeiras tentando escrever mais um capítulo épico na sua trajetória continental. Lá dentro, o elenco respira concentração. O trabalho de preparação foi intenso e detalhado. Abel Ferreira sabe que esse tipo de jogo exige muito mais do que tática ou técnica. É preciso mentalidade vencedora, controle emocional e uma entrega total. O treinador português é conhecido por transformar pressão em combustível, e o discurso para o elenco tem sido claro: acreditar do primeiro ao último minuto. O Palmeiras precisa se comportar como um rolo compressor, mas sem se desesperar. Fazer um gol cedo é importante, mas não pode significar desorganização. A equipe precisa atacar com inteligência, com volume, mas também com equilíbrio, evitando dar espaço para o contra-ataque da LDU, que mostrou no jogo de ida o quanto pode ser perigosa nas bolas longas. A comissão técnica trabalhou bastante os movimentos ofensivos e as transições.
Alan, que vem chamando a atenção de clubes da Europa, é uma das peças-chave nesse esquema, porque é o jogador que dá ritmo e acelera o jogo. A função dele será fundamental para quebrar as linhas do adversário e conectar o meio com o ataque. Já Aníbal Moreno é quem dá sustentação na frente da zaga, aquele jogador que carrega a responsabilidade de equilibrar o time quando o Palmeiras se lança ao ataque. O encaixe entre os dois pode definir o rumo da partida. Lá na frente, o torcedor deposita esperanças em Flaco Lopes e Vitor Roque, dois jogadores que vivem momentos diferentes, mas que podem ser decisivos. Flaco é aquele atacante que briga, que incomoda, que não desiste de uma bola sequer. Já Roque tem explosão e finalização, aquele instinto matador que pode decidir um jogo em um único toque. E não dá para esquecer de Felipe Anderson, que traz experiência, visão e inteligência para criar as jogadas de ataque. O trio, se estiver em sintonia, pode transformar a defesa da LDU em um verdadeiro caos. Nos bastidores, Abel Ferreira deixou claro que o time não pode se abater nem se afobar se o gol demorar a sair. O importante é manter a intensidade e não perder a paciência. O treinador é especialista em decisões e já viveu muitas noites como essa. Ele sabe que o futebol é feito de detalhes, e que, às vezes, a história muda em um lance. Foi assim em outras viradas do Palmeiras em casa, e pode ser novamente hoje. O time tem que acreditar que é possível. O torcedor também tem seu papel fundamental. A torcida do Palmeiras virou sinônimo de pressão positiva. Quando o Allianz canta junto, o adversário sente o peso. A vibração contagia os jogadores e cria uma atmosfera única. É por isso que Abel faz questão de elogiar o torcedor em todas as entrevistas. Ele sabe que o Palmeiras não joga sozinho. O barulho das arquibancadas é combustível, e o mosaico preparado para essa noite promete arrepiar. Enquanto isso, Paulinho continua em processo de recuperação e, mesmo fora da lista de relacionados, tem sido presença constante no ambiente do grupo. O jogador, que impressiona pela força física e pela dedicação, é inspiração para os companheiros. A comissão médica mantém o cronograma de retorno para 2026, sem pressa, sem riscos. Paulinho tem trabalhado duro na transição física, e a expectativa é que volte ainda mais forte. O torcedor não vê a hora de revê-lo com a camisa alviverde, principalmente lembrando das atuações marcantes que ele teve no Mundial de Clubes, quando mostrou personalidade e força mesmo sem estar 100%. Nos corredores do clube, o assunto também gira em torno do futuro de Alan. A sondagem do Brighton, da Inglaterra, mexeu com os bastidores, mas o discurso da diretoria é firme, o foco é no jogo, e qualquer conversa sobre transferências fica para depois. O Palmeiras quer seguir o plano de longo prazo, valorizando seus jovens talentos, mantendo o elenco competitivo e financeiramente estável. A ideia é continuar construindo um time forte o suficiente para disputar títulos em todas as frentes, sem depender de vendas imediatas. Enquanto a bola não rola, o torcedor vai alimentando a imaginação. Todo mundo tem aquele pensamento: e se o Palmeiras faz um gol logo no início? E se o Allianz explode antes dos 10 minutos? É nisso que a torcida acredita. O time tem o talento, tem a força e tem o comando técnico para fazer acontecer. O torcedor sabe que já viu o Palmeiras virar jogos que pareciam impossíveis. A memória recente está cheia de momentos épicos, e o espírito de superação faz parte da identidade do clube. O árbitro Vilmar Roldan é outro fator de atenção. O colombiano é conhecido por parar muito o jogo, por marcar qualquer contato, e isso pode prejudicar o ritmo que o Palmeiras precisa impor. Por isso, o recado é claro: nada de faltinhas desnecessárias. O time precisa ser agressivo, mais na bola. A Libertadores é uma competição em que os detalhes definem tudo. Um cartão cedo, uma expulsão por nervosismo, e o plano inteiro pode ir por água abaixo. A palavra-chave da noite é controle. Antes de prosseguirmos, te pedimos que deixe seu like e já se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade exclusiva do Palmeiras. Continuando. No que promete ser um dos movimentos mais comentados do futebol brasileiro nas próximas horas, surgem fortes rumores envolvendo o Palmeiras e seu treinador Abel Ferreira. Fontes próximas ao clube dão conta de que, após uma reunião realizada nesta tarde, ambas as partes teriam decidido, de maneira amigável,
colocar fim ao vínculo que unia treinador e equipe. Embora nada tenha sido oficialmente confirmado pelo Verdão até o momento, o burburinho já corre nos bastidores do futebol paulista, e torcedores e analistas não param de especular sobre os desdobramentos dessa decisão. Abel Ferreira, que se tornou um ícone no comando do Palmeiras, conquistando títulos expressivos e consolidando uma identidade de jogo reconhecida por sua consistência tática e agressividade defensiva, estaria deixando o clube em clima de cordialidade, segundo comentam os envolvidos. A reunião desta tarde, segundo relatos extraoficiais, teria sido conduzida com total profissionalismo, culminando em um acordo mútuo de desligamento, sem qualquer atrito público ou desentendimento entre as partes. A notícia, se confirmada, representa uma reviravolta significativa, considerando o histórico de sucesso recente e a relação aparentemente sólida entre técnico e diretoria. Nos corredores do Allianz Parque, já se comenta sobre os possíveis substitutos, com nomes surgindo de maneira quase imediata nas rodas de conversa de torcedores e jornalistas esportivos. Ainda assim, a diretoria do Palmeiras mantém o silêncio oficial, o que apenas alimenta a especulação. Entre os fãs, a reação é de surpresa e expectativa, enquanto alguns lamentam a possível saída de Abel, outros já começam a sonhar com reforços e estratégias que poderiam marcar o início de um novo ciclo. Além do impacto dentro de campo, a movimentação também acende alertas sobre o mercado de treinadores no futebol brasileiro. Abel Ferreira, com seu currículo recheado de conquistas nacionais e internacionais, certamente será alvo de interesse de clubes que buscam estabilidade e resultado imediato. Se o desligamento for confirmado, o Verdão terá a missão de não apenas encontrar um substituto à altura, mas também de manter a confiança e o engajamento de sua torcida, acostumada a vitórias e a um estilo de jogo definido pelo português. Enquanto o rumor se espalha e a expectativa cresce, fica a sensação de que estamos diante de uma virada de página no futebol paulista, que promete gerar repercussão nos próximos dias. A reunião amigável entre Abel e Palmeiras, mesmo não sendo oficialmente confirmada, já é suficiente para incendiar conversas, teorias e previsões sobre o futuro imediato do clube e do técnico, deixando o mercado esportivo atento a cada movimento nos bastidores do Allianz Parque. Apresentamos as últimas notícias do Palmeiras diariamente. Inscreva-se no nosso canal e deixe o seu like para continuar recebendo informações exclusivas. Não se esqueça de compartilhar a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, pois sua participação é fundamental para a família palmeirense. Até o próximo vídeo. Avante palestra!